Olá, pessoal. Eu sou a Regina Monge e eu faço parte da diretoria de marketing da ABECOM. E nós estamos estreando em 2024 a série de videocast. O ano passado nós fizemos alguns episódios de podcast e esse ano estamos estreando com vídeo. E o nosso episódio número 1 é Desafio do E-Commerce para Pequenas e Médias Empresas, Estratégias e Como Superá-los. E além de diretora da ABECOM, eu sou fundadora da consultoria de inteligência de marketing Neurobranding Lab. E ao meu lado hoje está o Luiz Fernando, diretor executivo da ABECOM. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Regina? Fala para quem não conhece ainda o que é a ABECOM. Bom, a ABECOM é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, uma entidade sem fins lucrativos. E a gente tem, posso resumir aí o propósito da ABECOM em dois grandes pilares, A ABECOM tem a missão aí de atuar na parte de políticas públicas, representando os empresários do setor e o comércio eletrônico. E o outro grande propósito é a parte de capacitação. A gente tem várias iniciativas. Dentro delas, aí na parte de capacitação, é a ideia de mais uma ferramenta que é o podcast, que a gente está fazendo agora, para levar aí conteúdo para os nossos associados, para o mercado, de orientações e dicas de como entrar no e-commerce, o que tem de ferramentas e soluções, dentro disponíveis para você montar o seu e-commerce. Então, um pouco do papel da ABECOM é esse, a parte de políticas públicas, representar o setor, defender os interesses do empresário, do empreendedor, do mercado do comércio eletrônico, e essa parte de capacitação, a gente auxiliar o empreendedor, o empresário que está nesse mercado, que está entrando, ou pensa em entrar no mercado, no comércio eletrônico. Então a gente tem um pouco aí desse papel. E aos poucos a gente vai trazer também muito mais coisas que a ABECOM faz e que talvez o mercado ainda não conheça a grandeza dessa entidade, né, Luiz? Sim, Regina, a gente tem diversas iniciativas, e para esse ano, de 2024, a gente está ampliando, a gente está, para quem já conhece a ABECOM, de alguns anos atrás, reparou que a gente fez uma nova marca, fizemos um rebrand, onde a gente também não vai parar por aí, Vamos realmente aí criar novas iniciativas, novos trabalhos aí para tornar cada vez mais uma entidade que realmente seja a força e a voz do e-commerce brasileiro. Muito bom, e ficou bonita essa marca, hein? Sim. Aliás, deixa eu ver sua camiseta. Ah, muito legal, hein? Luiz, e hoje, a nossa convidada, que vai trazer aí, ajudar essas pequenas empresas, esses pequenos empreendedores, é a Ludmila Secchi. Não sei se eu estou falando o sobrenome dela correto, Ela é especialista em marketing de produto da Bling. Exato. Tudo bem, Ludmila? Tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Com certeza o papo vai ser super legal. Esse tema, sobre os desafios do empreendedor brasileiro é um tema que acho que faz parte da vida de tanta gente. Lá no Bling a gente fala muito sobre isso. A gente, de fato, atende, tem como clientes micro e pequenos empreendedores. Então, a gente sabe que é um setor aí que enfrenta muitos desafios. Tem também, os seus benefícios, as suas vantagens. Mas tem uma série de desafios ali que precisam ser superados. E a gente vai falar um pouco disso. Então, acho que vai ser bem legal. Verdade, viu? Primeiro, super obrigado por ter aceito, o nosso convite. E quando a gente fala, das pequenas e médias empresas no e-commerce brasileiro, aliás, empreender no Brasil é um desafio, mas ao mesmo tempo que é desafiador, eu enxergo muito oportunidades, O que, na minha visão, e acho que não é só na minha visão, o que falta para o pequeno é um pouco dessa assessoria, dessa visão mais ampla, sair daquela questão operacional. Então hoje, quando a gente olha para o cenário, ele é válido para todas as pequenas e médias empresas, mas vamos trazer aqui o recorte do e-commerce. Muitas pessoas começam a empreender, por um sonho, por ver um desenvolvimento do setor que cresce, a 2 dígitos, Então, assim, é muito, muito intenso isso. Mas falta algo para esse pequeno avançar um pouco, Ou seja, para que ele possa sair desse dia a dia, sair dessa operação e começar a pensar de forma estratégica. Então, assim, o que você traz como um desafio, assim,
talvez a gente possa enumerar como um primeiro desafio, né? Como é que ele pode ter uma visão mais estratégica do negócio? Que dicas que você dá? O que você pode falar um pouquinho para ajudar esses nossos associados aí, que são mais de 9 mil, Luiz? Mais de 9 mil associados hoje, a gente tem associado em todos os estados do país. Vai lá, Ludmila, com você. O que você traz para ajudar essas pessoas? Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, assim, tem uma série de coisas dentro desse contexto que faz com que a falta de estratégia seja, na verdade, uma consequência, né? Então, como você falou, Regina, tem pessoas que começam a empreender, às vezes, por necessidade mesmo. É assim, perdi o emprego, pandemia a gente viu muito isso. Muitas pessoas começaram a vender online, foram para o e-commerce como forma de, literalmente, resolver a vida depois de perder uma outra oportunidade profissional. Então, esse é um cenário. A gente vê muitas pessoas que estão empreendendo sozinhas, que é o famoso empresário. No Bling a gente conhece muito essa figura, que é aquela pessoa que ela é empresária, ela tem um negócio acontecendo, mas ela tá sozinha, ela não tem funcionário nenhum, né? Então isso é mais um desafio. E quando a gente vê que é um profissional, que ele precisa lidar com compras dos produtos, ele precisa desenhar ali a parte de estratégia de canais de venda, precisa criar anúncio em marketplace, em loja virtual, tem que fazer cadastro de produtos no estoque. Imagina, eu tô falando aqui atividades de áreas muito diferentes, né? Então o empreendedor, ele é muito atarefado. E ele não só é atarefado, como ele precisa lidar com atividades que são de naturezas muito diferentes. E fazer tudo isso sozinho é uma fórmula para realmente a coisa ficar um pouco difícil, para o dia a dia ficar muito pesado. E eu acho que quando a gente soma todos esses fatores, a gente tem essa situação em que é muito difícil pensar em estratégia, né? Afinal, o que é estratégia no meio de um dia a dia que é super atarefado, cheio de coisas para fazer, sempre tem um incêndio para apagar, né? Sim. O empreendedor é muito famoso por não ter hora para terminar de trabalhar. Então a gente vê muitas pessoas que começam o dia trabalhando, vão respondendo mensagem até a hora de dormir, então é uma pessoa que ela não desliga. Então pensar estratégia nesse cenário é realmente muito, muito difícil, né? Qualquer pessoa nessa situação não tem tempo, não tem, às vezes, nem lembra que tem isso para fazer, e muitas vezes não tem educação, não tem recurso. Acho que até a própria ABCom também ela acaba sendo uma ferramenta aí para ajudar nisso, porque a gente percebe que tem esse gap, essa falta mesmo em termos de educação para o empreendedor, que ele precisa entender, ele precisa ter uma estratégia, ele precisa olhar para número, né? A gente vê muita gente que vive ali, faz as vendas e no final do mês nem olha se a conta está fechando. Então, quando a gente fala dessa dificuldade na estratégia, eu acho que a soma de todos esses fatores é uma rotina e um contexto de fato muito sobrecarregado que faz com que as pessoas não olhem para isso ou deixem como segundo plano, né? Acaba não sendo uma prioridade. Na realidade, a estratégia tem que estar em primeiro, né? Exato. E aí você, talvez, para começar a sair desse operacional, entender soluções e ferramentas que possam ajudar. O Luiz, que vive no dia a dia ali, né, dentro da ABCom, em contato nos eventos, em contato com esses empreendedores, percebe essa busca, essa necessidade, ou você sente, por exemplo, que passa desapercebido isso para eles? Não, com certeza, né? Acho que é uma preocupação. A Ludmila falou bastante aí realmente de tudo, né? Que o empreendedor acaba tendo que tocar sozinho, né? Então ele busca muito orientações, né? Para poder saber como lidar melhor com os desafios, né? Às vezes uma orientação também é fundamental, né? De alguém que já passou por um período como esse, né, tem alguns aprendizados que pode compartilhar. Então eu acho que o empreendedor busca muito isso, né, ouvir um pouco as experiências para poder, às vezes, corrigir algumas coisas que ele está fazendo errado, ou até, às vezes, evitar que ele faça algo errado, né, com uma orientação, uma dica, ele consegue ter o caminho mais fácil, aí, facilitar um pouco o seu caminho, né. Quando a gente fala de visão estratégica, né, Ludmila, passa a sensação que isso é de médias para cima, que o pequeno ele está exatamente nessa situação, né, de apagar o incêndio, de fazer ali diversas atividades, mas como é que seria um caminho para que ele pudesse entender que como o eu empresa, né, e para ele sair desse eu empresa, qual seria o primeiro passo para que ele entendesse o que é uma estratégia para o pequeno e como que ele, a partir de uma estratégia definida, de uma visão, ele então poderia separar as coisas, automatizar muitas delas, né? E a partir daí ter uma visão
mais a longo prazo, do segmento que ele atua, de crescimento, de abrir mão de determinados produtos que talvez não faça sentido, né, quando vai no aspecto do número. Qual que você acha que é o caminho? Acho que a primeira etapa é entender de que a estratégia ela tem que ser parte do trabalho. Ela não é uma coisa que é opcional ter ou não. E justamente é o que a gente falou, ela tem que ser a primeira coisa a ser pensada. Então, antes de se preocupar com a tarefa operacional, antes de pensar em etiquetar produto, em mexer em anúncio de venda, a primeira coisa é definir para onde que você quer ir, né? Então, a estratégia ela vai ajudar muito nisso. Então, o primeiro passo é entender que a estratégia ela é parte do trabalho e você precisa ter momentos ao longo da sua rotina, ao longo do ano ali para poder fazer esse desenho e análise de estratégia. Então, a maioria das pessoas já pega o final do ano, pega agora, a gente acabou de começar o ano depois do carnaval, enfim, pega esses momentos para justamente desenhar para onde que você vai nesse ano, para onde você vai no próximo semestre, trimestre. Cada pessoa acaba tendo uma forma diferente de desenhar essa estratégia. Então é importante que independente de quando você comece. Então, reserve esse momento para desenhar o que você quer fazer, qual que é o público que você vai trabalhar, qual que é o mercado que tem oportunidades. A gente vê muitas pessoas que começam a vender aí no online, trabalhando com produtos em mercados de nicho. Então, isso é uma estratégia. Então, fazer essa pesquisa, entender o que o mercado está demandando, o que você consegue atender ali em termos de oferta para essa demanda é muito importante. Então, acho que a primeira coisa é isso, é separar esse momento. E a segunda etapa, que eu acho que não tem como, e todo empreendedor precisa fazer, é olhar para os números, né? Não tem estratégia que não tenha indicadores, que não tenha métricas. Muita gente empreende sem nem ao menos abrir uma planilha. A planilha eu acho que ela é a primeira etapa. Tem gente que faz anotação em caderno, a gente vê muito isso. Os sistemas de gestão eles ajudam também, tem uma série de ferramentas. Mas para você tomar decisão você tem que olhar número de mercado, número das suas vendas, número da sua loja. Então quando a gente fala de estratégia é isso, é desenhar ali para onde você quer ir, desenhar, traçar esse plano de ação também olhando para essas métricas e acompanhar o resultado. Então, pode parecer uma coisa que é muito abstrata, a gente pensa que é só para empresa grande, mas não é. Quando a gente coloca na ponta do lápis mesmo, são tarefas muito simples. É algo que dá para encaixar no dia a dia de quem empreende. Acho que talvez, né, o que falta é desmistificar, né, e uma visão estratégica, ela não é algo, lógico que não é algo fácil, mas também não é algo de outro mundo, né? E que quanto antes ele começar isso, né, começar essa análise, esse desenho, isso vai fazer com que ele, eu não sei se a palavra certa seria encurtar esse caminho, mas de alguma forma ele vai ter mais acertos, né? Ou seja, ele pode ter uma visão. Por exemplo, a gente sempre acompanha os números do Black Friday. E se você planeja isso com antecedência, né, você não vai só, porque muitas pequenas e até além de pequenas, né, vai deixando isso quando está lá próximo ao Black Friday que vai começar a pensar em alguma coisa, sendo que você já pode começar desde o início, pensando nas datas sazonais do seu nicho, em especial o Black Friday, que hoje no Brasil envolve, né, todas as empresas. Acho que é mais ou menos por aí que a gente poderia direcioná-los, vamos dizer assim. Sem dúvida, o planejamento, quanto mais você faz, mais o seu dia a dia fica mais fácil. Tem muita gente que tem um pouco de preguiça, não prioriza de fazer essa organização, mas ela é muito importante. Ela é importante para organizar as datas sazonais, é importante para planejar estoque, para você já ver as suas estratégias de preço, então você pode trabalhar isso melhor ali no seu portfólio. Tem uma série de coisas que você consegue explorar aí para alcançar resultados melhores, mas se você não parar ali para planejar e pensar nisso antes, dificilmente você vai conseguir colocar tudo isso em prática. Então, como eu falei, separar o início do ano, ou o final daquele trimestre, enfim, são ótimos momentos, inclusive, para você rever a estratégia. A estratégia ela não é uma coisa que ela fica congelada no tempo, né? Você precisa rever. Às vezes a estratégia que você criou ela não funciona, então você precisa ajustar a rota. Então é importante reforçar também que a estratégia ela é essa coisa viva. Você precisa ter uma visão no futuro, ao mesmo tempo ficar de olho nos seus resultados aqui no presente, para entender o quanto que você precisa fazer ajustes no seu negócio, né? Ô Luiz, e a Becom tem uma série de conteúdos no site, tem eventos que participa, tem profissionais que palestram em eventos do segmento. Como é que esse associado também pode se beneficiar mais do conteúdo da Becom, conteúdos que passe por estratégia, que passe por outras questões que envolvem o e-commerce?
e às vezes ele não aproveita isso, né, de uma forma adequada. Como é que ele pode se inteirar, né, desse conteúdo rico que a Becom vem fornecendo aí ao longo dos anos? É interessante que, assim, deu um gancho para eu falar de uma grande ferramenta que a Becom lançou, tá com 1 ano e meio mais ou menos, e que muita gente talvez não conheça ainda, que é o dashboard de dados do e-commerce, né? A Becom montou aí, ela sempre, né, desde do seu início, ela sempre trabalhou lançando pesquisas, né, números aí, expectativa do crescimento do e-commerce ano a ano, mas agora a gente tem uma grande ferramenta dentro do site da Becom, né, então acessar a becom com 2ms.org ou direto o link que é do dashboard, que é dados.abecom.org. Então é um dashboard onde tem os números do e-commerce, tanto desde 2000, se eu não me engano, acho que tem os números do e-commerce desde 2000, você pode puxar a expectativa de crescimento até 5 anos. Existe também, como foi citado, né, as datas comemorativas aí. Então, se você quiser saber como é que foram as Black Fridays nos últimos anos, os números do e-commerce nessas datas festivas, tem Dia dos Pais, dias dos namorados, né? Como é que você quer saber como é que foram os números até para a tomada de decisão, de estratégia do seu negócio, tem tudo lá, né? Então, assim, é uma ferramenta que a Becom trabalha aí com muito carinho, né? A gente lançou há 1 ano e meio e ela hoje, inclusive, ela está sendo reconhecida pelo próprio governo federal, está consultando os nossos dados, né? Eles estão, é uma fonte de dados para eles também, e eles deram até um feedback que eles compararam, né, com os números de notas fiscais que eles têm e está bem próximo. Então, realmente, eles elogiaram o nosso dashboard de dados aí sobre o e-commerce e é uma fonte de consulta para eles, né? Fora outras coisas que a gente faz, como você citou, né? Tem no site vários artigos com orientações, dicas também nesse sentido de auxiliar o empresário do setor aí em algumas orientações e dicas que ele vem enfrentar aí, como trazer as ferramentas que existem para trazer mais conversão para o seu negócio, enfim. Realmente a gente tem bastante conteúdo no site, nas redes sociais da Becom. Inclusive, eu já consultei super a página de dashboard, é maravilhosa. Já usei vários dados para fazer palestra, para várias coisas. Adoro, é muito legal mesmo. E a gente está incrementando também. Assim, não está parando por aí. A gente, depois de ter lançado a ferramenta, a gente já incrementou algumas informações que ainda não tinha no início, né? Por exemplo, a representatividade do e-commerce no varejo, né? Que não tinha, agora tem lá também. Estamos segmentando por estados, por região também os números. Então a gente está cada vez mais melhorando aí a ferramenta. Essa ferramenta, né, como fonte, né, uma fonte de informação de dados, né, oficial. E eu acho que talvez, Luiz, a gente pode pensar num episódio, né, trazer especificamente mais detalhes sobre essa ferramenta, que hoje é uma referência, né, de consulta e cada vez mais sendo aí utilizada, né, como a Lud comentou, né? E muito legal. E aí, vamos lá. Então temos um início, né? Vamos partir então de uma visão e estratégia. Agora, ele também tem que olhar para o estoque, né? Essa gestão de estoque. Como é que ele pode, né? O que ao pensar numa gestão, né, com RP, aliás, depois você precisa explicar o que é RP para quem não conhece, o que ele pode, qual é o ganho dele, né, numa gestão de estoque e da forma manual, né? Assim, qual é esse ganho que esse empresário, esse empreendedor passa a ter a partir de um mínimo de uma gestão de estoque? O estoque é um assunto muito interessante porque o estoque, se a gente for pensar, é uma atividade super do dia a dia, super da operação, né? Mas na verdade é uma das partes mais estratégicas do negócio. A gente costuma falar que o estoque, ele é dinheiro, né? Então, aquele produto que você olha, aquela estante cheia de produtos que você vê, aquilo ali é dinheiro parado. Ou é um dinheiro potencial que ainda vai chegar, mas o estoque, ele é muito importante. E o que a gente vê, que muitas vezes o empreendedor, ele cria ali, ele faz a gestão do seu estoque de uma forma às vezes manual, compra os produtos, às vezes não define tão bem se realmente é um portfólio que tem um potencial de vendas ou não, e no final aquilo vai ficando parado. A gente também vê alguns cenários em que às vezes a pessoa ela vende o produto, mas o produto já acabou, ela não sabia. Produto que some, literalmente. A pessoa às vezes consegue, tem essa dificuldade, aliás, do produto sumir, não saber exatamente o que está acontecendo. Então o estoque, a gente está aqui falando de produto, mas no final é dinheiro. Então
Vamos imaginar tudo isso que eu falei aqui, substituir a palavra produto por dinheiro, né? É dinheiro indo embora, é dinheiro que a gente não sabe onde que tá, que não tem uma boa gestão. E justamente os sistemas de gestão, até para explicar aqui para quem não conhece, o RP é uma sigla que a gente usa para justamente se referir ao sistema de gestão. Então, o sistema de gestão, ele é uma ferramenta normalmente online, que você vai fazer toda a parte de controle dos processos, gestão de estoque, a parte financeira dentro de um sistema. Eu estava falando aqui que o empreendedor ele tem diferentes tipos de atividades, mas no final são atividades que têm relação entre elas. E o sistema de gestão ele transforma tudo isso em dado e consegue integrar essas informações. Então, no final do dia, você tem ali um negócio que tem a frente de vendas, a frente de compras, de estoque, e tudo isso fica integrado dentro de um sistema. E o sistema de gestão, ele serve justamente para isso. Então, a gente está aqui falando de estoque, o próprio Bling e os RPs, eles te ajudam a saber quantos produtos você tem dentro ali do seu estoque, quantos produtos saíram de estoque e foram para o outro, quanto que isso representa em termos financeiros. Então, é super importante, né? Evitar qualquer tipo de problema sobre isso, porque no final é dinheiro indo embora. Então, ter uma boa gestão de estoque, ela realmente é essencial para quem empreende. E acho que quando você coloca, né, olhar isso como dinheiro, né? Ou seja, olhar isso e talvez seja algo para tangibilizar, né? Ou seja, a partir do momento que você olha aquilo como um produto que está em estoque e aquilo tem um valor e você consegue ver aquilo em números, eu acho que aquilo muda um pouco esse mindset, né? Porque então você vai ver assim, nossa, eu tenho esse valor parado em estoque e que por talvez não ter uma estratégia, né? Não ter algo planejado, eu acabei, né, acumulando. Ou fiz uma campanha de um determinado produto e também ele acabou num tempo recorde, que acontece, né? Muito bom. Mas além da gestão de estoque, a gente começa a entrar também na questão financeira, né? Assim, a gestão financeira, e aí eu abro aqui não só para o ambiente de empresas, de negócios, mas o brasileiro, de modo geral, enfrenta dificuldades com gestão financeira até em casa, né? Então, o negócio ele acaba sendo uma extensão, meio que uma extensão desse problema, mas os sistemas de gestão, as ferramentas, elas justamente vão ajudar o empreendedor nessa tarefa. Então, quando eu falo gestão financeira, desde a questão de tipo, quanto que você está gastando ali na embalagem de envio do seu produto, até o custo do frete, o custo da mercadoria, o quanto que de dinheiro está entrando. Então, se a gente for parar para pensar numa empresa, né, nas questões financeiras que ela envolve, a gente está falando de dinheiro entrando e saindo de diversos lugares. E aí, quando o empreendedor ele não se atenta a isso, ele não faz esse controle, é muito fácil você ter prejuízos acontecendo, ou às vezes está entrando um dinheiro, mas é um dinheiro que você não está vendo. Então, a gestão financeira ela é muito importante para isso. Tem gente que se organiza em planilha, tem gente que tem coisa anotada no celular, tem gente que, enfim, delega isso para os bancos e só olha o extrato ali no final do mês. Então, no final das contas, a gente consegue ver que tem uma grande oportunidade do empreendedor brasileiro conseguir evoluir nessa frente. Inclusive, isso tem a ver com esse assunto de estoque, né? Tem a ver com o assunto das promoções, como é que você faz para gerar vendas em cima disso. Então, os sistemas de gestão, inclusive o Bling e qualquer outro, eles são ferramentas que ajudam muito nessa tarefa. Então, no final das contas, eu acho que a grande mensagem aqui é que o empreendedor ele precisa identificar lucros e prejuízos. Né? A grande ideia central da gestão financeira é isso, saber o que está entrando e o que está saindo. Quando a gente dá um zoom dentro desse assunto, a gente vê que lá dentro tem toda essa parte que eu falei, o quanto que você está gastando com fornecedores, com frete, com embalagem. Então ele é um mundo que ele parece simples assim, mas dá pra gente esmiuçar bastante esse assunto. E lembrando de novo que isso não é só para a grande empresa. O pequeno precisa fazer esse controle. Na verdade, o pequeno ele precisa ainda mais fazer esse controle, né? Que é quem menos tem grana normalmente. Então é muito importante que ele não negligencie, não deixe para fazer o controle financeiro depois que o negócio cresceu. A gente vê história de clientes, inclusive, que falam isso. Eu comecei ali, não estava olhando para nada, eu vou deixar isso aqui para quando crescer. Cresceu, chegou lá na frente, viu uma dor de cabeça, um problema, porque já tinha uma operação funcionando, tinha dinheiro entrando, dinheiro saindo, não sabia de onde que estava vindo. Então, a dica aqui... Desculpa, fica até mais difícil de, né, implantar um controle de gestão. Então, assim, eu também tenho essa visão. Acho que o empreendedor tem que pensar nisso o quanto antes, né? Não esperar crescer para colocar
né, essa organização, né? Porque depois que tá grande, já tá funcionando, para você implantar isso é mais dor de cabeça, né? Pois é, assim, a dica é começar já organizado. Não espera ter um problema, não espera já chegar num caos ali para ir atrás disso. Tem empresas que realmente chegam numa situação ali que viram um pequeno monstrinho, né? Tem um monte de coisa acontecendo, a empresa às vezes até lucra, vende muito, alcança um monte de pessoas e mesmo assim a parte financeira não tá aquela coisa. Então a dica é essa, assim, não negligenciar essa parte, realmente entender o que dá para ser feito, utilizar um sistema, um RP, alguma coisa assim, para conseguir ajudar ali o dia a dia do empreendedor. E acho que você tocou num ponto importante, né? Quando você traz para a pessoa, né? Quando você trouxe assim, bom, é do brasileiro. Eu acho que isso é um problema cultural, né? Acho não, é um problema cultural, né? Quando você pega, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, né? É completamente focado no número, nos resultados, né? E aqui a gente tem a pessoa, né? Vamos dizer assim, o ser humano recebendo algum valor e em boa parte endividado, né? Boa parte não fazendo essa gestão pessoal. E que quando você empreende, no caso, né, de um empreendedor pequeno que inicia, também é muito comum ele misturar o aspecto da vida pessoal com a empresa e aquilo, né? Então eu tiro a receita da empresa para uma despesa familiar, pessoal, e você está vendo a entrada de dinheiro e a saída, mas quando você diz assim, a partir do momento que eu tenho isso em números, né? O que é venda, o que é despesa, o que é lucro efetivamente. Se talvez você, quando ele começa a ter essa visão e olhando para esses números, ele pode se surpreender positivamente ou pode se surpreender muito negativamente. E como você citou, né? Eu imagino que você tenha, né, inúmeros casos, né, de histórias de transformação a partir de uma implementação de um sistema de gestão e o quanto isso, ao longo do tempo, fez com que aquela empresa mudasse uma visão, né, mudasse um negócio ou crescesse, né? Fala um pouquinho dessas experiências, desses relatos, né? Assim, se você, logicamente, né, pontuar algum exemplo que você vai falar, Regina, olha, trabalhamos em algum momento e, nossa, foi gigante a transformação dessa empresa, né? Não precisa citar segmento, mas assim, tenta trazer isso para que as pessoas possam olhar para um sistema de gestão, né? Para o pequeno empreendedor. O quanto isso vai, talvez, ampliar aí uma visão, né? Daquele negócio, que hoje é pequeno, mas como você diz, né? Vai crescer, tem tudo para crescer. Sim. Nossa, a gente tem inúmeras histórias, assim, de clientes que fizeram, entre aspas, descobertas, né? Viram ali dinheiro entrando que não sabia, dinheiro saindo. Então, tem casos aí, histórias de gente que realmente não percebe o quanto que gasta em uma operação e que muitas vezes demora muito para ver que, por exemplo, aquele negócio ele não está sendo tão lucrativo quanto se esperava. Então, assim, eu sei que pode parecer absurdo, né, assim, exagerado, mas não, isso é muito comum. A gente vê realmente muitas pessoas que não sabem falar numa resposta simples quanto que ela fatura. E aí isso pode parecer trivial, né, a pessoa às vezes ela começa a empreender, pensa que, tô só fazendo algumas vendas, mas é importante reforçar que não, assim, a pessoa que ela está empreendendo, ela tem um negócio. E eu acho que quando uma pessoa toma a decisão, inclusive de contratar um sistema de gestão, algo do tipo, isso não é só importante para organizar e, claro, trazer os dados, fazer a operação funcionar melhor, mas tem uma questão que eu acho que é de profissionalização do negócio. Então, a Regina falou agora esse ponto de, muitas vezes tem essa mistura da vida pessoal com a vida profissional. E eu acho que quando você tem um sistema, quando você passa a entender que você precisa fazer a gestão financeira do seu negócio, você começa a separar essas duas coisas, que é a vida pessoal ali dessa parte do empreendedorismo, e de fato são assuntos que precisam ser separados. E a gente vê não só essa questão, essa consciência da gestão financeira, como a gente vê negócios que passam a ser cuidados como negócio, realmente, a partir do momento em que um sistema de gestão é contratado, a partir do momento que existe uma profissionalização. E vejam aqui, eu estou falando de uma ferramenta, um sistema de gestão que é baratinho, enfim, uma planilha, isso às vezes já é o suficiente para fazer com que o empreendedor caia a ficha dele e fale, eu tenho um negócio, isso daqui já não é mais gasto pessoal, isso daqui é um negócio que precisa dar lucro, que precisa realmente funcionar como uma empresa, né? Então é interessante que eu acho que esse assunto da gestão financeira encosta nesse ponto, essa confusão da vida pessoal com a profissional, o fato de não encarar aquilo como um negócio de uma forma formal, como deveria ser de fato,
Então acho que isso de fato acaba atrapalhando, mas no final das contas, quando você se organiza, contrata uma ferramenta, nem que seja no papel. Se você quer começar, coloca no caderninho, né? Eu acho que isso é super válido para quem está começando. Registra ali a venda, registra quanto que você pagou naquele produto. É um início. O empreendedor ele precisa começar, acho que não importa muito de onde. E claro, podem contar com ferramentas mais elaboradas para isso também. E sem contar a parte fiscal, né? Que essa daí... Brasil, né? Não é o país mais fácil do mundo para conseguir lidar com isso. A gente vê que tem também muitos desafios. O maior deles, que eu acho que é unânime, seja para quem empreende ou não, é entender, né? Entender tudo que precisa ser pago em relação às taxas, aos impostos. Por isso que também é importante ter um sistema de gestão, alguma ferramenta nesse sentido acaba ajudando muito, porque de cabeça, na planilha, é muito fácil se enrolar ali. E não tem jeito, quem empreende, quer ter uma empresa, precisa aí fazer essa parte das contribuições fiscais. O Brasil é complexo, se eu não me engano, é um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. E isso é uma característica nossa, dificilmente a gente vai mudar a curto prazo. Então, no final das contas, tem que buscar soluções e começar a se profissionalizar, como eu falei, né? Tem também a ver com esse assunto. Então, emitir nota fiscal, ter ali um contador de confiança, que você possa tirar dúvidas, que você possa ver se seu negócio está indo para o caminho certo. Como a gente falou, começar certinho é muito mais fácil do que esperar o negócio crescer, virar um bicho de 7 cabeças ali para ir atrás de resolver esse tipo de coisa. Então, a dica para quem está começando, já tem um negócio assim, olhem para essa parte, não deixem para depois, já vejam essa parte de emissão de notas fiscais, né, essa questão de ter um contador ali. O Bling também ajuda bastante, o sistema de gestão é bem legal para isso. Então, tem várias alternativas aí para não ficar devendo nada para ninguém. No passado, né, eu vou trazer um exemplo aqui, porque quando eu conto, as pessoas acham que ele não é verídico, né? Eu, há alguns anos, né, atendi uma empresa, ela existia já na Europa e ela foi comprada pela concorrência e ele aportou no Brasil. E era uma empresa de bens de consumo, né? E ele aportou com a visão espanhola dos descobridores, né, da América, e ele... por mais que tivesse toda uma estrutura por detrás, ele, assim, além de não querer entender essa questão tributária brasileira, ele não aceitava. Como se ele fosse de um outro país, e esse outro país já estava num outro nível, é como se eles quisessem impor a nossa legislação tributária. E foi tão, assim, desgastante isso, porque, lógico, né, que não ter essa visão de Brasil, isso acontece muito, né, com o estrangeiro que vem para cá e ele vem lá onde tudo funciona, tudo é mais menos burocrático, vamos dizer assim, e se depara aqui com essa questão tributária, para enlouquecer, né? Imagina esse pequeno empreendedor, hein, Luiz? Sim. Fica de cabelo branco, né? Realmente é complicado essa parte, né, para qualquer um, até... A gente tem dentro da ABECOM diretores tributários aí que nos auxiliam nessas questões, né, de políticas públicas, que envolve um pouco disso. E até para eles, né, quem é especialista no assunto aí é deixar de cabelo branco mesmo, é complicado. Isso é tão interessante, né, que a ABECOM, dentro das diretorias, né, a diretoria jurídica, tributária é os braços maior, porque precisa de um especialista aqui, outro especialista ali, né, e a gente, assim... É louco, né? Sim, E assim, com a ABECOM também o associado pode contar um pouco com isso, né? Com esse apoio, às vezes ajudar aí, principalmente, né, o empreendedor aí, como a gente vem falando aí, que, né, tá sozinho ali, às vezes é muito complexo para ele. É mais uma coisa que ele pode contar como associado da ABECOM, às vezes é um suporte nisso, algumas dicas, orientações. A gente tem esses diretores aí que são especialistas nesses temas, né? Então, quando tem uma dificuldade, a ABECOM também está ali para dar o suporte. E sem contar que cada mudança, né? Cada nova alteração, a ABECOM está lá defendendo, né? Está lá com o time estamos agora na questão, né, das ações coletivas que a gente fez contra a cobrança do DIFAL, né? Então, na verdade, foi a ABECOM que iniciou essa briga aí em nome dos associados, né? Do mercado aí do e-commerce. Porque, né, a cobrança do DIFAL era inconstitucional, então lá em 2016 a ABECOM entrou com uma ação coletiva para né, cobrar que o governo, né, visse essa causa aí, que não era uma cobrança constitucional. Então
A gente lutou aí pelo setor, tá em luta ainda, né? Ela foi agora realmente em 2021, né? A gente trocou a DIN em 2016, ela foi julgada pelo STF agora em 2021 só, considerando realmente que a cobrança é inconstitucional, mas ainda a gente está brigando aí desde 2021, porque continuaram cobrando em 2022, né? Que não poderiam. Então a gente está em defesa aí do setor em todas essas questões, né? Ô Luiz, e quem não é associado da Becom? Como é que ele faz para se associar? Bom, hoje a gente tem alguns planos para os associados, né? E ele é segmentado aí por tamanho de empresa. Então basta entrar no site, né? abecom.org. Você tem lá o menu Associe-se, lá tem listado os planos que a gente tem, os benefícios que cada plano tem. Então você escolhe lá pelo site qual é o plano que está mais adequado ao perfil da sua empresa e se cadastra pelo site mesmo, né? E já se associa, você recebe, assim que seu cadastro for aprovado, vai receber um selo de associado da Becom, até para colocar no seu site, né? Para dar mais segurança e mais visibilidade para o seu site ainda, né? Que você é um associado da Becom. E aí, a partir daí, você já está com todos os benefícios que a gente tem à disposição. E hoje nós estamos falando aí de mais de 9 mil associados, hein? Que maravilha. E agora com a divulgação, né? Com vídeo, com todas essas modificações que a Becom está trazendo para 2024, com certeza esse número vai ficar ainda bem maior, né? Sim. Ludmila, a gente está aqui, né? Chegando na reta final aí do nosso bate-papo, mas ficou claro, por exemplo, né? Que nesses desafios, tudo isso acaba deixando processos desorganizados, né? Uhum. Ou seja, um sistema de gestão, ele também vem, né, com esse propósito, né, de organizar essas informações, de dar um ferramental para esse empreendedor, né, para que ele possa, então, se dedicar mais à gestão, se dedicar mais à estratégia e ter uma visão analítica, né? E agora vem a pergunta, né? Para um pequeno empreendedor, investir num sistema de gestão é algo assim que ele pode começar a pensar como algo acessível? Nossa, super acessível, assim, o sistema de gestão, ele não é uma coisa só para o grande, né, para a grande empresa, claro, elas usam também, mas o pequenininho, até quem ainda nem abriu o negócio, mas já tem uma ideia, já consegue aí contratar e utilizar um sistema de gestão. É muito legal até porque é uma forma dele mesmo aprender e se educar sobre tudo o que precisa ser feito na gestão de um negócio. Então, o sistema, ele inclusive acaba ajudando aí um empreendedor a ter atenção a essa questão que a gente falou da parte tributária, a parte de gestão financeira. Inclusive, ele tem esse papel também de ajudar, de fato, ali no dia a dia a não esquecer de nada. A gente tem planos super acessíveis, começam ali a partir de R$30. Então, eu tô falando a partir de R$30? É mais barato que um jantar aqui em São Paulo, tá, pessoal? Assim, é uma coisa, um almoço aqui em São Paulo não sai por menos do que isso. Mesmo. Então, é realmente muito acessível e não à toa a gente vê muitas pessoas que estão realmente começando, assim, utilizando o sistema, ou pessoas que estão com planos, estão ali se organizando com o irmão, um filho. A gente vê também muito esse cenário, né? O micro tem essa característica de ser essa pessoa que acaba dando um jeitinho ali dentro de casa mesmo para começar a vender online. E o sistema, ele já serve para essas pessoas, assim, para clientes que são muito mais estruturados, que têm operações de e-commerce enormes. Assim, a gente tem vários clientes bem famosos também pelo Brasil. Eles também utilizam um sistema de gestão que é o mesmo. Então, a gente consegue dar acesso, sim, a esse sistema, nessa ferramenta, inclusive para quem está começando. Que legal. E quem quiser saber mais informações sobre a Bling, saber mais informações sobre os serviços, como é que ele faz? O que ele acessa? Fala os contatos aí das redes sociais. Claro, é só acessar o site, né, bling.com.br. A gente também está em todas as redes sociais, é super legal aí que vocês sigam, acompanhem. Tem bastante conteúdo falando sobre o sistema de gestão, falando sobre empreendedorismo. Tem várias dicas também, conteúdos bem legais que a gente divulga por lá. Qualquer dúvida, vocês conseguem ligar também, pegar o contato do Bling ali dentro do site. A gente tem vários canais de atendimento, tirar dúvida, porque a gente sabe que quem está começando tem bastante dúvida mesmo, né, um processo de aprendizado, então podem contar com a gente e acessar os canais do Bling. Luiz, foi muito gostoso esse bate-papo, hein? Sim, foi bacana, né? O desafio de fazer o primeiro aí para 2024, a gente abrir esse bate-papo, né? E já quero aproveitar aí, né, convidar, porque a gente vai fazer uma sequência aí de episódios para esse ano,
trazendo aí profissionais do setor, parceiros da ABECOM, para a gente realmente, com essa ideia, né, que a ABECOM tem de auxiliar o empreendedor, né, o empresário do setor, com orientações, dicas, né, algumas informações, assim, dando um norte, né, para quem está entrando principalmente no e-commerce, saber aí e ter sucesso. No final das contas, a gente quer que o empresário tenha aí sucesso no e-commerce, né, cresça cada vez mais. Então, os episódios que a gente vem aí, vamos trazer, né, Regina, para os próximos episódios aí, são temas que vão ser importantes para o empresário. Ô, Ludi, a gente falou aqui, né, nesse 40 minutos, sobre, né, esses desafios e como superá-los. E num bate-papo, a gente conversou, mas vamos colocar isso num papel, vamos colocar essa conversa para que esse associado, esse que estiver assistindo, né, essa pessoa que estiver assistindo, possa baixar esse documento aí com esses desafios, com esse passo a passo, para que possa ajudá-lo. Vamos colocar no site da ABECOM, Luiz? Sim, uma ideia ótima, a gente, né, dá extensão, né, não ficar só preso aqui ao vídeo, ao bate-papo, a gente dá extensão, né, faz esses comentários, a gente dá aí um conteúdo também, né, para ele consultar na hora que tiver lá no perrengue, às vezes lembrar do que ele pode fazer. Então acho que complementa aí o nosso trabalho. Né? Então, ao vivo aqui, nós estamos nos comprometendo, né, a colocar num paper, né, esse passo a passo de quais são esses desafios. Lógico que existe muito mais, né, mas aqui esses iniciais, vamos dizer assim, né, a gente elencou aqui 6, para que vocês possam, né, baixar esse documento e começar. Acho que o mais importante é dar o start. Exato. Lúdia, eu queria uma palavrinha final da sua participação nesse episódio, né? Como é que foi tudo isso? E, mais uma vez, né, agradecer a tua presença. Então, tua palavrinha final aí pra gente encerrar. Bom, agradeço também a participação, muito legal, assim. Eu acho que o tema de empreendedorismo no Brasil é um tema super interessante, que tem muita coisa pra gente explorar. Recentemente mesmo, estava acompanhando algumas notícias, a micro e pequena empresa que mais gera, né, empregos no país, assim, e a gente vê uma grande participação do e-commerce. Então ele é parte substancial, assim, da economia. É um setor que tem bastante gente atuando nele, mas ainda tem muita oportunidade. Então é um assunto que a gente consegue ficar falando aqui um tempão. E agradecer vocês aí, foi muito, muito legal. Tenho certeza que vai ajudar aí muitos empreendedores e o pessoal que vende no online. Imagina então esses empreendedores, né, que são essa força motriz com o sistema de gestão, né? Ou seja, qual é esse salto que a gente pode dar, né, como Brasil, como empreendedores, né? Sim, e como a gente falou, acho que fica aí, né, um resumo. Você que é empreendedor, né, comece já organizado e tal, porque acho que os resultados vão ser ainda mais satisfatórios, né? E cada vez mais, né, as pessoas assim estão ficando insatisfeitas em determinados cargos, determinadas empresas, né? Então, assim, acho que empreender, cada vez a gente vai ter mais pessoas empreendendo. E como a Ludi falou, né, pode ser algo de nicho específico, né, que tem tantas oportunidades. E o brasileiro já tem essa característica, né, já Regina? tem, né, só precisa de empreender, né, de ter, né, sacadas importantes aí em negócio, em venda. Então, assim, sim, realmente usar essa criatividade, né? Imagina toda essa criatividade com um pouco mais de ferramenta, com um pouco mais, né, de repertório, com um pouco mais de gestão. Então, pessoal, é isso, né? A gente encerra aqui esse episódio número 1, Desafios do E-Commerce para Pequenas e Médias Empresas, né? Estratégia como superá-las. E a gente teve nesse episódio a participação da Ludmila Sequi, né? Especialista em marketing de produto da Blink. Meu colega aqui da ABECOM, né? Luiz Fernando Gomes, diretor executivo. E eu, Regina Monge, né? Então, obrigado. E logo estaremos com o episódio número 2. Forte abraço. Muito obrigado. Tchau, pessoal.